Graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Estamos mais uma vez para a nossa habitual meditação no livro Pão da Vida. Saúdo-vos com a paz do Senhor. Hoje é terça-feira, dia 31 de março do ano 2026. Graças a Deus que chegamos mais ao fim do mês. E que mês! Um mês em que Deus nos abençoou sobremaneira, em que Deus esteve conosco e sempre ajudou-nos a vencer as nossas dificuldades dia após dia, desde o primeiro dia até hoje, em que chegamos ao último dia deste mês. Por isso, temos motivos de sobra para engrandecer o seu nome e glorificá-lo por mais um dia. Amados, na nossa meditação de hoje, temos um tema que diz assim: já falaste com Deus hoje? Amado, já falaste com Deus hoje? Eu já falei com Deus hoje e sei que o irmão também já falou com Deus e muitas vezes, mesmo que não tenhamos tirado assim um tempo devocional, mas ao longo da nossa líder do dia a dia, temos orado na mente, temos falado com Deus, temos cantado uma música, ainda que em silêncio na nossa mente, nós pensamos e falamos com Deus. Por isso, podemos dizer que falamos com Deus hoje, respondendo a esta pergunta retórica. Então, temos o nosso versículo do cor, que temos vindo a estudar no livro de João, João capítulo 14, versículo 27. Hoje é o último dia em que vamos repetir este versículo aqui na nossa meditação. No entanto, o irmão está à vontade para continuar a usar o versículo quantas vezes quiser, ensinar em casa os seus filhos ou os seus colegas, animar as pessoas com esta palavra. E diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Oh, glória a Jesus, aleluia. Nós temos a palavra firme, uma palavra direta, uma palavra com autoridade proferida por Deus para nós. E diz assim: a minha paz vos dou. Ele não vai pedir a paz para nós. Ele é o dono da paz. Ele é o Senhor da paz. E Ele nos dá a sua paz. Não como o mundo a dá. Nós temos vindo a ouvir falar de guerras, ouvir falar de mediações, de negociações para a paz, mas que nunca consegue chegar a uma paz perfeita. Amados, a paz, quem o tem é a Deus, ou quem a tem é o Deus que nós servimos. O nosso Deus é o Deus da paz e Ele promete dar-nos a sua paz de forma plena e abundante. Então, nós vamos confiar nisso e prosseguirmos caminhando, obedecendo a palavra de Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, vamos para a nossa leitura no livro de Jonas. A nossa leitura de hoje está no livro de Jonas. Nós todos conhecemos a história de Jonas e para quem não conhece, é o profeta que Deus enviou para Nínive para ir pregar a sua palavra aos gentios, aos povos que não eram judeus, mas que este simplesmente resistiu à voz de Deus, achando que Deus era muito bom demais, ao ponto de ter pena daqueles que não mereciam e não castigá-los. E ele, Jonas, decide tomar as dores, tomar para si a decisão de não levar a palavra de Deus para aquele povo, porque ele achava que eles não mereciam a salvação. E depois nós sabemos o que aconteceu com a fuga de Jonas, que em vez de conseguir fugir de Deus, acabou por cair nas mãos de Deus, porque nosso Deus
Ele é um Deus ilimitado, é aquele que habita os céus e a terra, é o autor e o construtor, o criador dos céus, da terra e dos mares. Portanto, não há por onde nós fugirmos de Deus. Então, Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. O chamado e a fuga de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Então Deus nunca deixa de falar conosco. Ele fala conosco todos os dias sem parar. Ele fala-nos sobre diferentes assuntos de forma geral, mas também de uma forma muito pessoal e específica. Ele fala conosco sobre coisas definitivas da nossa vida e em relação aos outros. Em tudo o que Deus nos diz, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Deus fala conosco de várias maneiras e quer que estejamos atentos à sua voz. Ele não deixa de tocar em cada assunto. Repara hoje no que Deus te quer dizer em cada situação. E quando tu ouvires a voz de Deus, será que costumas prestar atenção? Quando ouves a voz de Deus, será que costumas prestar atenção? Ou guardas no coração apenas o que ouves, mas não obedeces? Sentes medo de ouvir a voz de Deus e de falar com Ele sobre assuntos pessoais da sua vida? E se Deus não ficar satisfeito com o que Ele vê em ti? Deus não se cansa de falar conosco, mesmo quando temos medo ou mesmo quando insistimos em não ouvir a sua palavra. Vamos ver o caso de Samuel. A Bíblia nos mostra que Deus chamou-lhe por 3 vezes antes dele conhecer a voz de Deus. Será que Deus já te chamou várias vezes e tu não tens prestado atenção ao seu chamado? No versículo acima, o salmista confirma que Deus fala uma vez e até 2 vezes. Ele deixa claro que o poder pertence a Deus. Quantas vezes Deus já falou contigo e tu não prestaste atenção? Na nossa leitura, temos o exemplo de Jonas. Jonas fez algo que Deus lhe falou sobre, não fez algo que Deus lhe falou para fazer sobre um assunto importante. Jonas costumava ouvir a voz de Deus e entendia que Deus falava diretamente com ele, em concordância com a sua vontade. Mas ele decidiu não colaborar com Deus porque não queria fazer aquilo que Deus lhe mandou fazer e nem queria estar na presença de Deus para cumprir o seu plano. Jonas preferiu seguir a sua própria vontade e foi para a cidade diferente. Não foi para Nínive, mas foi para Jope, ou apanhou o barco para ir para Jope, e Deus lhe castigou, conforme nós lemos. Mas será que Deus não tratava bem Jonas? Não. Deus queria dar-lhe algo melhor. Deus perguntou-lhe: para onde vais? Quantas vezes Deus já te perguntou: queres ouvir a minha mensagem? Ou será que ouves, mas não queres me obedecer? Tu concordas com Deus ou insistes em fazer a sua própria vontade?
O Senhor falou com Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te dou. Nós temos no livro que acabamos de ler, de Jonas, mas no capítulo 3, versículo 1 a 2. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que te digo. A palavra de Deus veio a Jonas 2 vezes. Mas para o povo ímpio de Nínive, chegou apenas uma vez. E eles se arrependeram. Eles não esperaram a segunda oportunidade. Arrependeram-se imediatamente e fizeram aquilo que Deus lhes mandou fazer. Amados, não importa quantas vezes Deus fala contigo, não importa quantas vezes já ouviste a palavra de Deus, o importante é obedeceres. O importante é não esperar amanhã, é não estar à procura de mais oportunidades. Arrepende-te ou arrependa-te hoje da desobediência e pede a graça e a força de Deus para fazer o que Ele te diz para fazer. Deus nos dá oportunidade, amado irmão, mas não devemos brincar com as oportunidades que Deus nos dá. Há muitos crentes que ficam à espera de 1, 2, 3, de 10, de 20 anos para Deus estar a falar e ensinar-lhes a mesma coisa. Irmãos, a nossa vida não está nas nossas mãos. E a palavra de Deus diz que nós devemos agir ainda hoje. Devemos buscar a salvação e buscar aproximar de Deus enquanto é dia, porque virá a noite em que não poderemos fazer aquilo que nós podemos fazer hoje. Amados, a oportunidade para tu levares a palavra de Deus, a oportunidade para tu arrependeres dos pecados, é hoje. É hoje que Deus te chama e é hoje que Ele fala ao teu coração. Irmãos, nós temos no livro de Salmo, que é uma referência que foi feita aqui, porque falamos do salmista, Salmo 62, versículo 11, onde nós temos aquilo que nós referimos há bocado sobre a voz do salmista, Salmos 62, versículo 11. Vamos ler essa passagem só para confirmar. 62, versículo 11, diz assim: Deus falou uma vez, 2 vezes, ouve isto, que o poder pertence a Deus. Deus falou uma vez, 2 vezes, ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Amados, o poder pertence a Deus, o poder de fazer as coisas no tempo em que Ele quer. E Deus quer que hoje ouças a sua voz e arrependa-te do teu pecado. E te arrependa daquilo que tem vindo a fazer, daquelas coisas que estás habituada a fazer, daqueles pecados de estimação, daquelas coisas que sempre fizeste e que nunca deram errado, mas que são abomináveis aos olhos de Deus. São abomináveis aos olhos de Deus e podem trazer consequências gravíssimas para a sua vida ou para a minha vida. Nós temos coisas nas quais insistimos e pensamos que Deus não vê, mas o Senhor nos chamou para a santificação. E para isso nós precisamos dar ouvidos à sua palavra. Nunca devemos pensar que estamos bem. Na semana passada falamos disso, que aquele que está em pé, cuide que não caia.
Nunca devemos pensar que estamos firmes estamos ou vangloriar de que somos fiéis, somos firmes. Não, irmão. Aquele que cuida estar firme deve se lembrar que tem que prestar atenção para não cair. Analisar a nossa vida à luz da palavra de Deus é um mandamento. Observar, examinarmos. O salmista diz para Deus lhe sondar o coração. Sonda-me, conhece-me e tira de mim tudo o que está errado, que eu não consigo ver. Revela a tua palavra, revela a tua santidade para nós. Este deve ser o nosso propósito e a nossa oração. E devemos dar ouvidos à voz de Deus, assim como fez Samuel. Samuel era menino, ainda não tinha percebido a voz de Deus. Por isso, quando Deus lhe chamou, ele não entendeu a primeira vez, não entendeu a segunda. A terceira vez, percebeu que era a voz de Deus, segundo lhe foi orientado por Eli, e levantou-se prontamente, assim como o povo de Nínive, pronta e imediatamente se arrependeram dos seus pecados e pediram o perdão de Deus e decidiram viver uma nova vida. O castigo que estava direcionado para eles, Deus o transformou em bênção. Pois quando nós nos arrependermos, irmã, Deus transforma o seu castigo em bênção, porque Ele é bondoso, Ele nos ama e quer nos livrar do pecado e da maldição do pecado. Por isso, nós devemos dar ouvidos à voz de Deus. Devemos dar ouvidos à voz de Deus e não. Por isso, nós devemos dar ouvidos à voz de Deus e não endurecer os nossos corações, não cauterizar, não deixar cauterizar a nossa mente para sermos insensíveis à voz de Deus. Nós devemos ouvir e levantarmos-nos para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, pois este é o propósito de Deus para nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver e a estar dispostos para pôr em prática aquilo que Deus nos chama para fazer. Não esperar, não fazer como Jonas, não tentar fugir da face de Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele enche os céus e a terra e o mar, Ele é o dono de toda a criação. Não há por onde fugirmos de Deus. Porque se nós pensarmos que podemos escapar aos olhos de Deus, estamos enganados. O mais importante é nos rendermos à sua voz, à sua majestade, ao seu senhorio e fazer aquilo que Ele nos chama para fazer. Se é para levar a sua palavra, levemos a sua palavra. Se é para cuidarmos dos necessitados, façamos com amor. Se é para sermos humildes, façamos com amor. Se é para servirmos aos nossos próximos, conforme está na sua palavra, façamo-lo com amor e com bondade. Tudo o que Deus nos chamou para ser ou para fazer, devemos fazê-lo prontamente e obedecendo integralmente a sua palavra. Que Deus nos dê forças e graças para não sermos como Jonas, para não insistirmos no nosso erro, para não sermos soberbos ao ponto de julgar a Deus, porque é o que Jonas estava a fazer. Ele achava que Deus era injusto. Achava que Deus não podia, não devia salvar aquele povo de Nínive. Achava-se superior àqueles. Mas, amados irmãos, não há nenhum que seja superior nem inferior a ninguém.
fomos feituras de Deus, somos feitos iguais a Deus na sua imagem e semelhança. Ou seja, nós temos a presença de Deus, não em termos físicos, mas naqueles atributos que Ele comunicou conosco, aqueles atributos que Ele partilhou conosco. Por isso somos diferentes dos animais, temos a razão, sabemos escolher o bem e o mal, temos alguma bondade em nós, porque isto vem de Deus, não é nosso. Amados, não nos confundamos na nossa soberba, não nos confundamos em que somos superiores ou inferiores a alguém, mas somos iguais, porque somos todos feituras de Deus, obras das suas mãos. Assim como Jonas pensou, ele estava enganado e Deus lhe fez humilhar, porque Deus lhe botou, lançou no fundo do mar e ainda teve pena, mandou o peixe engoli-lo e levá-lo diretamente para o sítio onde ele devia ter ido antes. Deus é soberano, irmã. Por isso, não deixemos-nos cair nas mãos de Deus. Antes, supliquemos por misericórdia, para que possamos fazer aquilo que a sua palavra diz. Lembrar que somos simples o pó, somos humanos, somos feituras, obras das suas mãos. E que Deus não ama mais a nós do que a nenhum outro, só porque somos o povo X ou o povo Y. Não, Deus ama a todos. Deus não ama mais o povo judeu do que o povo africano, por exemplo. Não ama mais o povo da Ásia do que o povo da Europa. Nem ama menos o povo da África do que o povo das Américas. Deus nos ama a todos de igual forma. E a sua palavra veio para todos, aqueles que disponibilizaram os seus ouvidos para ouvir e pôr no seu coração fazer a vontade de Deus. Então é isso que nós temos que fazer. A palavra é de Deus, devemos partilhá-la com todos aqueles que Deus colocar à nossa frente, à nossa disposição. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.